Lições do livro de exercícios de um curso em milagres. Pergunta número 5 da segunda parte das lições. Comentários de Ken Wapnick. O que é o corpo? Comentário. Como já mencionei, Jesus afirma aqui alguns dos mesmos pontos que afirmou em, entre aspas, o que é o pecado e, entre aspas, o que é o mundo. O corpo é proposital, a espinha dorsal da estratégia do ego e o passo final no seu plano para manter o Filho de Deus sem mente. Essa ausência de mente assegura que o ego vai estar para sempre a salvo da mente do Filho escolher o amor em vez da separação. O resumo começa com a imagem de uma cerca que vimos em, entre aspas, o pequeno jardim. Citação. O corpo é uma cerca diminuta em torno de uma pequena parte de uma ideia gloriosa e completa. Ele desenha um círculo infinitamente pequeno em torno de um segmento diminuto do céu, desintegrado do todo, proclamando que aí dentro se encontra o teu reino, onde Deus não pode entrar. Texto, capítulo 18. Citação. O corpo é uma cerca que o Filho de Deus imagina ter construído para separar parte do seu ser de outras partes. É dentro dessa cerca que ele pensa viver, para morrer quando ela decair e desmoronar. Comentário. Essa, entre aspas, cerca, o corpo, me mantém separado de você. Você tem seu espaço físico e psicológico, e eu tenho o meu, e os dois não podem coexistir no mesmo lugar. Sendo a incorporação do ego, o corpo proclama em voz alta que a separação é a verdade. Nós não somos um, mas separados, pois corpos não se unem. Na verdade, por razões opostas, Jesus nos diz a mesma coisa. Entre aspas, mentes são unidas, corpos não. Texto, capítulo 18. Além disso, corpos foram feitos para não se unirem. A união que acreditamos acontecer é apenas o preenchimento dos nossos pensamentos de especialismo. Isso, é claro, não é a união do perdão da qual Jesus fala e que reflete a completeza do céu. Citação. Não busques isso, a completeza, no desolado mundo da ilusão, onde nada é certo e onde tudo falha em satisfazer. Em nome de Deus, estejas totalmente disposto a abandonar todas as ilusões. Em qualquer relacionamento no qual estejas totalmente disposto a aceitar a completeza, e só isso, lá Deus é completado e seu Filho com ele. Texto, capítulo 16. Jesus agora retorna ao propósito duplo do ego ao fazer o corpo. Citação. Pois, no interior dessa cerca, ele pensa estar a salvo do amor. Identificando-se com a própria segurança, ele considera ser aquilo que é a sua segurança. De que outro modo poderia ele ter certeza de permanecer dentro do corpo, mantendo o amor do lado de fora? Comentário. O ego não sabe o que é o amor, que é o motivo pelo qual Jesus continuamente nos diz que ele não pode realmente nos falar de Deus, do céu ou da verdade. No entanto, ele realmente sabe que se o Filho de Deus escolher o amor, a individualidade vai desaparecer.
Esse é o medo do ego. Sua estratégia, portanto, culminando no corpo, é manter-se a salvo, não do amor, mas do poder de tomar decisões da mente do filho. Assim, o ego quer nos manter sem mente, pois, se não soubermos que temos uma mente, como jamais poderíamos mudá-la? E se não podemos mudar nossas mentes, nunca poderemos escolher o amor de Deus em vez do ódio do ego. Sua unicidade, de Deus, contra a separação do ego. Portanto, uma vez que escolhemos o corpo sem mente, nos tornamos o corpo. Essa é a equação do ego da qual os primeiros capítulos do texto falam. Por exemplo, citação: o corpo é o lar do ego por sua própria escolha. É a única identificação com a qual o ego se sente seguro. Texto, capítulo 4. Comentário: antes de escolhermos o corpo, no entanto, nossa segurança é o sistema de pensamento do ego, com o qual o Filho de Deus primeiro se identifica. Portanto, não somos mais Cristo, nem mesmo um tomador de decisões, mas seres individuais que se tornaram o sistema de pensamento de individualidade. Uma vez projetado, esse sistema de pensamento se torna o corpo, e nós agora somos seres individuais, separados e físicos, sem lembrança de que nossa existência corporal é uma defesa. Nós esquecemos do que nos separamos, a mente, e nos lembramos apenas para o que nos separamos, o corpo. Nós somos aquilo com o que resolvemos nos identificar, assegurando que o amor de Deus permanece uma memória muito distante. Jesus agora retorna à segunda maneira em que o ego usa o corpo como meio de assegurar sua existência. Citação: o corpo não perdurará, mas isso ele vê como uma dupla segurança. Comentário: a primeira segurança, novamente, é que o corpo sem mente nos mantém a salvo de escolher o amor. A segunda segurança é que a morte do corpo, entre aspas, o corpo não perdurará, prova que Deus está errado e nós estamos certos. Portanto, o corpo primeiro assegura a sobrevivência da nossa identidade individual e mantém o amor de Deus esquecido. Segundo, ele prova que a morte é real, o que significa que a vida eterna é uma ilusão. Mais uma vez, Deus é mostrado como um mentiroso. Citação: a vulnerabilidade do corpo é o seu melhor argumento de que tu não podes ser de Deus. Essa é a crença que o ego ansiosamente promove. Texto, capítulo 4. Comentário: aqui está como essa estratégia do ego funciona. Citação: pois a impermanência do Filho de Deus é uma, entre aspas, prova de que as suas cercas funcionam e cumprem a tarefa que a sua mente lhes designou. Comentário: o corpo faz exatamente o que a mente quer que ele faça. Sua impermanência prova que as defesas da mente funcionam e a estratégia do ego teve sucesso. Nós somos corpos sem mente, o que estabelece que a separação de Deus é um fato. Portanto, Deus não pode existir, porque a perfeita completude não pode conter pensamentos de separação. Citação:
Pois, se a sua unicidade ainda permanecesse intocada, quem poderia atacar? E quem poderia ser atacado? Quem poderia ser vitorioso? E quem poderia ser sua presa? Quem poderia ser vítima? Quem o assassino? Comentário: se o princípio da expiação é verdadeiro, o que significa que a unicidade de Deus permanece intocada, entre aspas, nenhuma nota na canção do céu foi perdida, texto, capítulo 26, não existe dualidade e nenhuma vítima e vitimador. Se a unicidade é a verdade, eu não existo, porque eu só posso existir como um indivíduo por ter primeiro atacado Deus, tornando-me o vitimador e Deus minha vítima. Eu o conquistador e Deus minha presa. O ego rapidamente reverte isso através da projeção. E agora, Deus se torna o assassino e eu sua presa. No entanto, não faz diferença porque qualquer maneira de viver a unicidade do céu foi obliterada, pelo menos em nossa memória. Portanto, o corpo prova que o ego está certo, ainda que corpos morram, pois para o ego os dois sonhos são verdadeiros, vítima e vitimador. Lembre-se dessa passagem do texto. Citação: um irmão separado de ti, um antigo inimigo, um assassino que te assalta no meio da noite e planeja a tua morte, no entanto, a planeja de forma lenta, demorada. É com isso que sonhas. Um assassino que te assalta no meio da noite e planeja a tua morte, no entanto, a planeja de forma lenta e demorada. É com isso que sonhas. Entretanto, por trás desse sonho há ainda outro, no qual passas a ser o assassino, o inimigo secreto, o vingador e o destruidor do teu irmão e do mundo da mesma forma. Texto, capítulo 27. Citação: se ele não morresse, que, entre aspas, prova haveria de que o eterno Filho de Deus pode ser destruído? Comentário: apesar da sua inerente insanidade, o ego é diabolicamente inteligente, pois, uma vez que não estamos cientes da sua estratégia, não podemos ver sua ilusão patente. Jesus explica no texto, capítulo 4, que o ego nos diz para deixarmos a mente e irmos para o corpo, onde vamos estar a salvo, escapar da punição irada de Deus e nunca morrer. Se nós ficarmos em nossas mentes, o ego nos previne, Deus certamente vai nos aniquilar. Nós, como o Filho único de Deus, aceitamos o conselho do ego e nos escondemos no corpo, apenas para descobrir que o corpo realmente perece. Como Jesus explica, o Filho então confronta o ego e diz, abre aspas, o que acontece? Você me disse que eu estaria a salvo no meu corpo e eu acreditei em você. No entanto, agora que estou aqui, minha morte é tão certa quanto se eu tivesse permanecido na mente. Você disse que essa morte é a punição de Deus, da qual você prometeu que eu iria escapar. Fecha aspas. Como Jesus explica, a resposta do ego é obliterar a questão da nossa mente que objeta. Em outras palavras, não mais podemos questionar o ego porque nos esquecemos totalmente da mente, na qual a estratégia do ego foi planejada e alcançada.
tendo feito com que um véu caísse sobre a mente do filho, encobrindo toda a memória de como e por que o corpo foi feito, o ego assegura que ele vai se esquecer do propósito específico do corpo, sem memória da sua fonte. Ainda que nós voltássemos ao momento do nascimento, o canal de nascimento, o útero, ou até mesmo o óvulo e o esperma, ainda não teríamos lembrança da mente da qual viemos. Não importando quantas vidas passadas possamos acessar, não resta nenhuma lembrança da mente que o ego obliterou da nossa lembrança. Portanto, o ego tem permissão para mentir e mentir de novo e de novo, pois nós nos esquecemos de que a vida atual foi uma defesa contra a anterior, que foi uma defesa contra a vida que veio antes dela. Pelo fato do ego nos fazer esquecer do que antecedeu nossa existência, não temos forma de questionar sua estratégia. Assim, para rever, por um lado, o ego diz que o corpo vai nos proteger, e por outro, diz que o corpo vai morrer, assim como nós. No entanto, eu, o ego, vou viver para sempre. Portanto, o ego nos faz acreditar, como esse parágrafo afirma, que se a unicidade fosse real, nós não existiríamos. Uma vez que isso se estabeleceu em nossas mentes como um padrão, nós o revivemos de novo e de novo como corpos. Nós continuamente vitimamos outros, acima de tudo por fazer parecer que eles estão nos vitimando. Nós continuamente vitimamos outros, acima de tudo por fazer parecer que estão nos vitimando. Tão paradoxal quanto possa parecer, os maiores vitimadores são as vítimas inocentes, porque é deles que o mundo nunca suspeita. No entanto, todos nós somos vítimas e vitimadores uns dos outros, porque somos partes divididas do mesmo pensamento de vítimas e vitimadores. Mais uma vez, Jesus nos mostra a estratégia do ego pelo que é. Se um dia pudéssemos olhar para ela, iríamos perceber sua absoluta insanidade. Não apenas o ego é cruel, não benigno e sem misericórdia conosco e com todos os outros. Não apenas o ego é cruel, não benigno e sem misericórdia conosco e com todos os outros. Ele é insano. Parte do seu plano para nos fazer acreditar que o que é verdadeiro não existe e que o que não existe é verdadeiro. Nossa prática, portanto, envolve primeiro entender os conceitos do sistema de pensamento de ilusão do ego. E então, observar sem julgamento como nossas vidas diárias o exemplificam. Citação: o corpo é um sonho. Como outros sonhos, ele às vezes parece retratar a felicidade, mas pode retroceder subitamente para o medo, onde nascem todos os sonhos. Pois só o amor cria em verdade, e a verdade nunca tem medo. Comentário: nós experimentamos felicidade quando nossos objetos de amor especial funcionam bem para nós. Mas aprendemos que cada sonho nasce do medo, incluindo o sonho cósmico do universo físico. Quando escolhemos estar em um estado de amor, no entanto, o medo é impossível, pois, entre aspas, o perfeito amor expulsa o medo.
O início de, entre aspas, as dádivas de Deus articula claramente a origem do sonho amedrontador e seu desfazer através da aceitação da dádiva do amor de Deus. Ele merece outra leitura. Citação: o medo é a única emoção do mundo. Suas formas são muitas, mas ele é um em conteúdo. Nunca distante, mesmo na forma, do que é o seu propósito. Nunca com o poder de escapar de sua causa, e nunca além de uma imitação de alegria. Ele repousa incertamente em um leito de mentiras. Aqui ele nasceu e refugiou-se por seu aparente conforto. Aqui ele vai permanecer onde nasceu e onde seu fim virá. Se você estiver certo, o medo será deixado de lado tão facilmente quanto a alegria e a paz se unem em nome do amor. Mas primeiro tem que haver a certeza de que não pode haver amor onde o medo existe. Mas primeiro tem que haver a certeza de que não pode haver amor onde o medo existe, e que o mundo nunca vai dar uma dádiva que não seja feita de medo, oculto talvez, mas que certamente está presente em algum ponto da dádiva. Não a aceite, e você vai entender que uma dádiva muito maior foi dada a você. As Dádivas de Deus, página 115. Citação: feito para ter medo, o corpo tem que servir ao propósito que lhe é dado. Comentário: tudo no mundo é uma projeção do pensamento. E, uma vez que ideias não deixam sua fonte, e o pensamento-chave em nossas mentes é o medo, vindo do pecado e da culpa, o corpo incorpora o medo. Na verdade, todos nós vivemos em medo, potencial ou real. Se nós não tivermos oxigênio ou comida suficientes, por exemplo, o terror se levanta em nossos corações. Quando nossas necessidades de especialismo não são atendidas, o medo da perda é inevitável. Citação: mas podemos mudar o propósito ao qual o corpo obedecerá, mudando o nosso pensamento quanto ao que ele serve. Comentário: o tema muito importante do propósito retorna. Mais uma vez, Jesus não está nos pedindo para negarmos nossos corpos, mas simplesmente para o escolhermos como nosso professor. Mas simplesmente para o escolhermos, a Jesus, como nosso professor. Assim, vamos aprender o uso apropriado do corpo, uma sala de aula para nos ajudar a questionar o propósito do ego e mudarmos nossas mentes. Citação: essa é a questão. Para quê? Que tu tens que aprender a colocar em relação a tudo. Qual o propósito disso? Seja ele qual for, vai dirigir os teus esforços automaticamente. Quando tomas uma decisão em relação ao propósito, naquele momento tomaste uma decisão a respeito do teu esforço futuro. Uma decisão que vai permanecer efetiva a não ser que mudes a tua mente. Texto, capítulo 4. Citação: o corpo é o meio pelo qual o Filho de Deus retorna à sanidade.
Comentário: o corpo é o meio porque ele é a única coisa que conhecemos, estando inconscientes da mente. Jesus nos ajuda a entender, no entanto, que o que sentimos e percebemos com nossos corpos são projeções dos pensamentos da mente. Ainda mais direto ao ponto, são projeções de um desejo de que seja provado que estamos certos e Deus errado. O propósito final do ego para o corpo. Na verdade, esse é o propósito da morte do corpo. Nos permitir dizer a Deus, abre aspas, a vida eterna é uma mentira, você está errado outra vez, fecha aspas. No entanto, o propósito do corpo pode ser mudado. A meta dessas lições, como lemos novamente. Citação: apesar de ter sido feito para cercá-lo irremediavelmente no inferno, a perseguição do inferno foi trocada pela meta do céu. Comentário: o corpo não muda. O propósito da mente mudou porque nós mudamos seu professor. Citação: o Filho de Deus estende a mão para alcançar o seu irmão e para ajudá-lo a caminhar pela estrada junto com ele. Agora o corpo é santo. Agora ele serve para curar a mente que ele tinha sido feito para matar. Comentário: não é difícil ver que o propósito do corpo é perpetuar o princípio de um ou outro. Meu corpo existe à custa do seu. Eu não caminho para o céu com você, mas em cima de você. Eu deprecio você para que possa me tornar superior. O corpo foi feito especificamente para que pudéssemos projetar nossa culpa e pecado em outros, tornando-os aqueles que Deus vai punir, não nós mesmos, que nos tornamos as vítimas inocentes. Portanto, o ego usa o corpo para atacar, empurrando os outros na lama do pecado, para que possamos ascender ao céu nas asas da inocência. Quando nos voltamos para Jesus, no entanto, Ele nos ajuda a perceber que não podemos voltar para casa, nem nos lembrarmos do amor de Deus se nos agarrarmos a uma mágoa contra qualquer outra pessoa. Fazer isso torna real o sistema de pensamento de pecado, mas visto nos outros, não em nós mesmos. Nós, portanto, mudamos o princípio de um ou outro para, entre aspas, juntos ou não de forma alguma. Texto, capítulo 19. Citação: então, vamos aguardar um instante em quietude, esquecendo tudo o que pensamos que ouvimos, lembrando-nos de quanto nós não sabemos. Esse irmão nem nos conduz, nem nos segue, mas caminha ao nosso lado na mesma estrada. Ele é como nós, tão próximo ou distante do que queremos quanto o permitimos estar. Ele é como nós, tão próximo ou distante do que queremos quanto o permitirmos estar. Nada ganhamos que ele não ganhe conosco, e regredimos se ele não avança. Não tomes a sua mão com raiva, mas com amor, pois no seu progresso avalias o teu. Nós vamos pela estrada separados, a não ser que tu o mantenhas a salvo ao teu lado. Texto, capítulo 31. Comentário: o corpo não é santo em si mesmo,
como afirmado pelas muitas referências de Jesus a ele como um mero pó, mas é tornado santo por causa do propósito dado a ele pela mente certa. Citação: Tu te identificarás com aquilo que pensas ser a tua segurança. O que quer que seja, acreditarás que és um com ela. Comentário: Nós acreditamos que nosso ser individual estava a salvo com o ego. E, mais uma vez, naquele momento, não tínhamos mais escolhido o sistema de pensamento de separação. Nós nos tornamos esse sistema. Comentário: A parte concreta da mente acredita no ego, porque o ego depende do concreto. O ego é parte da mente que acredita que a tua existência é definida pela separação. Texto, capítulo 4. Comentário: Por outro lado, quando entendemos que o ego mentiu e não pode nos fazer felizes, nós gratamente escolhemos Jesus como nosso professor e seu amor como nossa identidade. A escolha pela segurança real. Ao prosseguirmos nossa jornada, aprendemos a aceitar essa identidade e nenhuma outra. Citação: A tua segurança está na verdade e não em mentiras. Comentário: Esse é o princípio da expiação. Nós, no entanto, dissemos ao Espírito Santo que não acreditamos nele, pois nossa segurança reside não lá, mas em nosso ser separado, o ego e seu acalentado corpo. Citação: A tua segurança é o amor. O medo não existe. Identifica-te com o amor e estás seguro. Identifica-te com o amor e estás em casa. Identifica-te com o amor e achas o teu ser. Comentário: Em uma base prática, isso significa nos identificarmos com o amor por refleti-lo durante o dia todo, reconhecendo que você e eu não temos propósitos separados e conflitantes. Assim, o perdão estabelece o propósito da nossa meta compartilhada: encontrar o, entre aspas, arco de segurança, no qual é encontrado o cumprimento da promessa de Deus ao seu Filho. Nós encerramos com a seguinte passagem sobre nosso propósito recém-escolhido para o corpo. Citação: A tua casa é construída sobre a saúde do teu irmão, sobre a sua felicidade, a sua impecabilidade e sobre tudo o que o seu pai prometeu a ele. Nenhuma promessa secreta que tenhas feito no lugar daquela abalou o fundamento da sua casa, do seu irmão. Os ventos soprarão sobre ela e a chuva cairá, mas sem efeito algum. O mundo será levado pelas águas, e, no entanto, essa casa não cairá, pois a sua força não está apenas em si mesma. Ela é uma arca de segurança que se baseia na promessa de Deus de que o seu Filho está para sempre a salvo nele. Que brecha pode interpor-se entre a segurança deste abrigo e a sua fonte? Daqui, o corpo pode ser visto como é, nada mais e nada menos do que o valor que ele tem na medida em que pode ser usado para liberar o Filho de Deus para a sua própria casa. E com esse propósito santo, ele vem a ser um lar de santidade por um momento breve,
porque compartilha a vontade do teu Pai para contigo. Texto, capítulo 28.